A paz de Cristo, glória a Deus. Me sinto honrado de estar aqui nesta manhã. Minha gratidão, pastor Davi Leal, pastor Bruno Fernandes, pastor Leonardo Loza, os demais companheiros, a irmã Adriana, também está conosco na fábrica, e todos vocês que estão aqui nesta manhã para juntos nós aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Irmão Felipe, o Lucas, que estão conosco, nos acompanhando, Deus abençoe. E também quero fazer menção, gratidão ao meu pastor Christian, que manda um abraço aos irmãos, que ele de fato esteve aqui há poucos dias, mas para nós é um privilégio estar aqui também junto com vocês. Abra comigo a lição de número 7, que é a lição que nós vamos meditar hoje, a lição sobre o perdão, a necessidade do perdão. Aproveitando nesta introdução, nós estamos aqui na lição de número 7, já estudamos sobre o relacionamento conosco mesmo, nós já estudamos, começamos aqui o relacionamento com o próximo, e depois, nas próximas lições, avançaremos para essa evolução no relacionamento com Deus. Então estamos nas leis do relacionamento. E como estamos falando sobre alguns anúncios, eu queria deixar esse anúncio aqui que é bem interessante, um projeto que o pastor Christian lançou sobre o podcast, que se chama Na Igreja Podcast. Então vários temas importantes estamos divulgando lá em São Paulo, que é um tema bem interessante sobre... O primeiro episódio foi sobre o Evangelho da Inclusão, ou universalismo, que é um tema que hoje muitas pessoas falam sobre a graça, mas a graça sem graça, como o nosso pastor sempre menciona, pastor Silas, uma graça que só fala do amor, mas também ela esquece todo o evangelho que Jesus pregou. Ela desconsidera, ela pega somente um pedaço, uma parte daquele conteúdo. Então, se você quiser, está disponível gratuitamente no Deezer, Spotify, todas as plataformas digitais, você pode ter tanto o áudio quanto o vídeo desse material tão maravilhoso que é esse podcast. Então, a lição de hoje que nós vamos falar é sobre a necessidade do perdão. Essa lição, ela tem como base o texto que está na sua revista, se você puder acompanhar comigo, o texto que está em Mateus capítulo 18, diz assim a palavra de Deus, versículos 23 em diante. Por isso, o reino dos céus pode-se comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinham, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos que acontecia, contristaram-se muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-lhe toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Bom, esse é o texto de uma parábola interessantíssima que o Senhor Jesus mencionou, sobre o servo incompassivo. E nós vamos, durante esta lição, extrair algumas verdades dentro desse texto, e também de outros textos bíblicos, que mencionam o perdão. E aqui o perdão, não somente relacionado entre o perdão de Deus para conosco, mas principalmente do perdão entre nós, no relacionamento horizontal, nos seres humanos, do próximo. Então essa lição tem 3 objetivos,
que nós vamos destacar aqui, porque o primeiro é entender que o crente ofendido deve procurar o ofensor para resolver a discórdia. Durante a lição falaremos disso. Quem sente-se ofendido precisa dizer para o outro, porque nem sempre as pessoas que ofenderam têm essa consciência. Nem sempre a pessoa que ofendeu está claro para ela que a outra pessoa foi ofendida. Então, faz-se necessário que você procure essa pessoa. Diga para ela. Veremos também alguns textos que falam sobre isso. Compreender que oferecer perdão é necessário para um bom relacionamento. Para ter um bom relacionamento com pessoas, precisamos perdoar. Há amigos próximos que muitas vezes podem nos magoar, familiares, pessoas que do nosso convívio que podem nos magoar, que podem causar algum tipo de problema no relacionamento. Mas, por isso que nós precisamos ter um bom relacionamento, perdoando uns aos outros. E aqui também concluir que o perdão humano é uma condição para que se obtenha o perdão de Deus. O nosso textuário, ele fala de algo muito importante, que é o que está em Efésios capítulo 4, versículo 32, e eu quero que você leia comigo o que está aqui. Vamos juntos? Antes, uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus os perdoou em... Amém. Perdoar uns aos outros, porque Deus nos perdoou em Cristo. Então esse texto também é maravilhoso. Ele usa aqui algumas expressões. Ele diz, sede uns para com os outros. De que forma? Benignos, misericordiosos. Então, da mesma forma que Deus usou de misericórdia para conosco, não sendo nós merecedores, nós também devemos usar de misericórdia para com os outros. E dentro desse contexto, eu trouxe para você a palavra perdoar. O que significa a palavra perdoar na sua etimologia? Ela tem vários significados. E aqui dentro desses vários significados, eu quero destacar alguns, porque você vai encontrar, por exemplo, deixar para trás, ignorar. É você deixar a pessoa, aqui diz, deixa a pessoa ir. É você liberar. Por que nós usamos essa expressão, liberar o perdão? É você, quando perdoa, você livra tanto a pessoa quanto a sua alma, tanto o seu coração de guardar raiz de amargura. Então aqui nós vamos ter diversos significados. Deixar em paz, abandonar, até mesmo a palavra divorciar, ou seja, separar, deixar longe, tirar isso de perto, da sua frente. Então o perdão é algo muito importante, porque ele vai ser bom para a nossa alma, não é somente para o próximo, mas também é bom para nós mesmos. Por isso que esse é um tema importantíssimo que está nas Escrituras, e que nós destacamos aqui o versículo que está na oração dominical, a oração do Pai Nosso. Como dentro dessa expressão, como que nós dizemos aqui, durante a oração? Repita comigo: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Olha que tem uma frase destacada aqui: perdoar as nossas dívidas. Então, na hora da oração, eu peço perdão pelos meus pecados. Na hora da oração, eu falando com o Pai, eu peço perdão. E pedimos perdão todos os dias. Mas aqui é uma condição na oração que o Senhor Jesus ensinou: Senhor, me perdoe na mesma medida que eu perdoo aqueles que também são meus devedores. Ou seja, ele usou assim como, na mesma medida, na mesma proporção. Então isso significa dizer que se eu não perdoo alguém, eu estou dizendo para Deus, também não me perdoe. Na mesma medida que eu perdoo, o Senhor me perdoa. Mas se eu disser, eu não perdoo, eu estou dizendo para Deus, então também não me perdoe. Então essa é uma condição complicadíssima, porque a gente tem isso, muitas vezes decoramos a oração, decoramos o texto bíblico, e perdoar, ninguém vai dizer para você, eu também não vou dizer que é fácil. Perdoar é um ato de coragem, é algo que não é simples de se fazer. Mas aqui dentro desse texto que a gente vai estudar, e da nossa vida cristã,
E para o bom relacionamento, seja na igreja, seja fora dela, precisamos aprender a perdoar. E aqui então, a gente entra no nosso tópico 1 da lição, que é: se o teu irmão pecar. O texto aqui, voltando um pouquinho, não na leitura que fizemos, mas dentro do capítulo 18, ainda de Mateus, há esta expressão, quando nós lemos ali que se o teu irmão pecar, o que você tem que fazer? Vai você procurar ele, você e ele só, em particular. Então aqui eu vou trazer o texto para vocês que nós precisamos de fato ir em busca do ofensor, ir em busca daquele que fez ou que cometeu o delito, vamos dizer assim, e dizer para ele em particular. Geralmente nós usamos este texto para dizer sobre disciplina na igreja. É curioso que Mateus capítulo 18 é a segunda vez que a palavra igreja aparece no texto. A primeira está lá no capítulo 16, quando Jesus diz que edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. No capítulo 18, ele está falando sobre o relacionamento. Então primeiro, se você tem um problema com alguém, fale em particular, é você e a pessoa. Depois, se ele não ouvir, se ele não reconhecer, se não resolver o problema, você busca então uma alternativa com 2 testemunhas, com mais pessoas, para que aquela palavra seja confirmada. Se mesmo assim essa pessoa não ouvir, então você leva à igreja. Então veja que a igreja é a última instância desse julgamento, não é a primeira instância, sim a última. Quando você então leva à igreja, e se não ouvir a igreja, então vem a disciplina adequada que a igreja vai aplicar. Então, muitas vezes a gente faz o contrário, a primeira coisa que faz é trazer a igreja e não fala com a pessoa. Não resolveu o problema pessoal e vai trazer o problema à igreja. Então não é esse o caminho, não é esse o ensinamento do Senhor Jesus. O perdão é algo que tem que ser levado diretamente à pessoa. E a nossa lição, ela faz uma pergunta, no tópico 1.1, ele pergunta assim: o que é mais fácil? Pedir perdão ou oferecer perdão? Pedir também é o desafio. Quando você reconhecer o seu erro, você precisa pedir perdão. Mas como que isso acontece? Isso só acontece por causa de um fator muito interessante, que é esse aqui, ó: arrependimento. Você só pede perdão quando você sente o arrependimento, quando você reconhece que você está errado. E por causa disso, nós temos uma palavra grega que nos chama muita atenção quando se fala de arrependimento, que é metanoia, que é você mudar, mudança de mente, é trocar o seu mindset, é você trocar a forma de pensar. E aqui nos chama atenção porque a gente fala muito de conversão, arrependimento, e aí o que vai acontecer é que o arrependimento ele é composto em 6 passos pelo menos. Talvez a gente não pare para pensar todo esse processo que é o arrependimento, mas vamos analisar aqui o primeiro passo que eu estava falando. Para você pedir perdão, primeiro você tem que ter o quê? O reconhecimento. Primeiro, antes de se arrepender e de pedir perdão a alguém, eu primeiro preciso estar convencido de que eu estou errado. Reconhecer o erro. Muitas pessoas não procuram os médicos, não procuram ajuda psicológica, não procuram ajuda pastoral, porque não reconhece que precisa. E aqui é o primeiro ponto, o primeiro passo: eu preciso reconhecer que eu estou errado, e que eu preciso me arrepender, e que eu sou um pecador. Então vem esse passo aqui, que é o arrependimento, o reconhecimento. Bom, depois que se arrepende, que se reconhece o pecado, vem o sentimento de tristeza, porque a partir do momento que você reconhece, você errou o alvo, você fala: puxa vida, por que eu fiz isso? Então, chegamos então nessa fase que é a tristeza pelo seu pecado. O terceiro é que, uma vez reconhecido no seu íntimo, você sente a tristeza ainda no seu ser, aí vem então o terceiro ponto, que é você confessar esse pecado. E o texto bíblico diz confessar uns aos outros. Aqui não tem um confessionário, não é isso. Mas o texto bíblico diz para você confessar as suas culpas uns aos outros. É você compartilhar essa sua dificuldade, e para que outra pessoa também ore por você, interceda por sua vida. Então veja que aqui você tem uma outra etapa que Tiago 5,16 cita esse texto.
E aí depois que você confessa, muitas vezes você sente de fato a vergonha por aquilo que você fez. Puxa vida, por que eu fiz assim? Vem a vergonha. E com a vergonha, isso se desdobra no momento de você passar a odiar aquela prática que você fez, aquele pecado. E quando você passa a odiar aquela prática, então quem bebia não bebe mais, e muitas vezes quando ele vê a bebida, o que faz com ele? Quem fumava e não fuma mais, quando sente o cheiro do cigarro, que sentimento você tem? Então é um sentimento de repulsa, porque você passa a odiar aquela prática. Então, você chega então à última fase, que é, bom, agora eu vou abandonar essa prática. Então esses são os 6 passos que nós temos com relação ao arrependimento. Então não é fácil pedir perdão, não é fácil tomar a iniciativa, por isso você primeiro precisa reconhecer. Agora, será que é fácil, do outro lado agora da moeda, oferecer o perdão? Quando alguém nos ofende e vem nos pedir perdão, será que é fácil? Agora desse lado da moeda, também não é uma situação fácil, mas nós vamos ter que lidar com isso durante a nossa vida. Não é uma coisa que vai acontecer hoje e nunca mais vai acontecer. É algo que vai ser recorrente, porque as relações humanas, elas têm os seus embates. E isso vai acontecer por qualquer tipo de momento que passamos na nossa vida. Por isso que a gente vai entrar agora, quem deve pedir perdão? Quem que deve? Olha o que está escrito em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Veja, antes de você ofertar a Deus, de você trazer algo a Deus, você precisa reconciliar primeiro. Quantas vezes nós observamos pessoas com problemas na família, o marido discute em casa, e vem para a igreja, aí ele vem aqui e quer adorar a Deus. Como assim? O texto diz, também Pedro citando, que as nossas orações são impedidas, quando o nosso relacionamento não está muito bem, quando não há perdão, quando não há reconciliação, quando não está certo. Não adianta fazer teatro, o evangelho não é hipocrisia, por isso Jesus chamava eles de hipócritas, escribas e fariseus, porque faziam uma coisa, representavam, atuavam, ao invés de fazer o verdadeiro evangelho. Quando Jesus diz que eles são como sepulcros caiados, que por dentro, eles parecem muito bonitos, mas por fora eles estão, aliás, por fora eles estão bonitos, pintados, enfeitados, mas por dentro todos destruídos. Então o fato é que nós precisamos tomar cuidado com esse tipo de comportamento. Por isso, o outro versículo que nos diz aqui é o seguinte, eu acabei de citar ele no versículo 15, se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreenda-o em particular. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Então primeiro você vai e fala com ele em particular. Se você lembrou, você deve procurar a pessoa. Então a primeira lição que a gente tem aqui relacionada ao perdão especificamente é que precisamos procurar a pessoa. Há pessoas que se ofendem e a gente nem está sabendo. Você fala alguma coisa com ela, ela se ofende. Você não teve intenção, mas muitas vezes a pessoa se ofende com aquilo. E aí o que vai acontecer? Se você não manifestar que você não está em paz com aquela situação, essa pessoa pode estar enganada e você nutrindo um sentimento ruim contra aquela pessoa. E passam-se os anos, e passam-se os meses, e o prejudicado nessa situação quem é? Porque a pessoa talvez não tenha consciência, e para ela está dormindo em paz. Quem que está perdendo o sono? É você. Então é aí que está essa questão bem importante que nós temos. Bom, aí uma coisa que é levantada nessa lição é o seguinte, mas tá bom, quantas vezes eu devo perdoar? Dentro do mesmo texto. Veja que o capítulo 18 de Mateus é muito rico, porque ele vai tratando de vários aspectos do perdão. Porque ali então, nós vamos perguntar, tá bom, a pessoa pecou contra mim, tá, quantas vezes eu devo perdoá-la? E aí surgia um pensamento, na época,
havia um pensamento que eu vou compartilhar com vocês, que é esse aqui, ó. Os rabinos, eles tinham um pensamento que era o seguinte: em 180 depois de Cristo, num dos documentos, foi encontrado pelo Rabi Yosef ben Yehuda. Ele disse o seguinte: se o teu irmão pecar contra você uma vez, perdoe-o. Se pecar segunda vez, perdoe-o. Se pecar a terceira, perdoe. Mas na quarta, não perdoe. Espera aí. No pensamento rabínico, você perdoa 3. A quarta, você não perdoa. E alguns até fazendo uma exegese errada, uma análise do texto bíblico errada, de um texto lá, por 3 transgressões e por 4 não, postergarei o castigo. Uma interpretação errada de um texto. Os profetas menores, eles foram dizer: não, você só pode perdoar 3, na quarta não. Só que aí Pedro quis sair na vantagem. O texto bíblico diz assim: Pedro chegou para Jesus e disse assim: então, Senhor, quantas vezes pecará meu irmão e eu devo lhe perdoar? Até 7? Ele já ultrapassou o limite dos 3. Até 7 estaria de bom tamanho. Até 7 estaria, vamos dizer assim, estamos no lucro. Já estou mostrando para Jesus que eu sou uma pessoa melhor. Já estou demonstrando uma atitude de fé melhor do que os rabinos, os fariseus, do que o pensamento judaico da época. Porém, Jesus pega e quebra as pernas dele, né? Porque Jesus pega e fala assim: então, não te digo até 7, mas eu te digo até 70 vezes 7. Aí, a gente que é bom de, como diz o pastor Cris, de geografia ou de matemática, como que dá isso aqui? A gente vai falar assim: 70 vezes 7, e a gente fica fazendo cálculos o quê? Matemáticos. 490 vezes. 490 vezes num dia, irmãos, é perdão, hein? 490 vezes. Imagina que você não fica acordado 24 horas por dia. Imagina que você fica acordado talvez, sei lá, 16, durma 8, ou durma menos, que seja. Mas vamos calcular aí, se você fosse pensar, você teria que dar um perdão a cada 2 minutos e pouquinho. A cada 2 minutos. Então a pessoa peca num minuto, você perdoa ela no segundo. Ela peca no outro, você perdoa de novo. Ela peca no outro, você perdoa de novo. Então imagina, 490. Será que foi isso que Jesus estava querendo dizer? É um número matemático? Será que 70 vezes 7 se resume a uma fórmula matemática? Na verdade não. Por quê? Porque 70 vezes 7 significa um estilo de vida. Um estilo de vida perdoador. Um estilo de vida que não guarda dentro de si. Ele quer dizer que isso aqui é o seguinte: o 70 vezes 7 é uma hipérbole, um exagero que Jesus deu, justamente para dizer, não tem limite para você perdoar. E por que não tem limite? E é justamente o que vai se desdobrar a parábola que Jesus começa a contar. Porque quando ele fala 70 vezes 7, já é um número alto, já é uma quantidade absurda. 7 é o número da perfeição, mas quando ele faz 70 vezes 7, ele pôs a régua lá em cima. É como se dissesse: não há limite para você perdoar alguém. Bom, mas para Jesus ilustrar isso, ele precisou, de fato, entrar um pouco mais em detalhes. E aqui está o versículo que a gente está falando aqui. Vamos ler. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse-lhe: não te digo de que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí a gente chega para entender o seguinte, o nosso tópico da lição, que fala o seguinte: o perdão é um ato recíproco. Ele não pode ser um ato somente isolado de uma única pessoa. Eu sou perdoado por Deus, consequentemente eu também preciso perdoar os outros. Ambas as partes precisam estar de acordo com aquilo. E aqui, por isso, nós vamos entrar na ilustração que Jesus vai fazer a partir do versículo que está no nosso texto. E ali Jesus cita pelo menos 2 situações diferentes.
ele fala sobre uma moeda que na nossa tradução foi dita dinheiro. Em outras Bíblias diz denário. Ele está falando para um público cujo dinheiro que eles usam na sua época, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Então a moeda que eles usam é a moeda chamada denário. E o denário, que é uma moeda romana, ele é equivalente a 4 gramas de prata e equivale-se a um dia de trabalho. É um dia de trabalho. Eu não sei se aqui tem essa questão sindical, pelo menos em São Paulo é muito forte. Você, se está trabalhando numa empresa, existe uma contribuição sindical, existe lá um dia do seu trabalho que eles querem tirar. Se você não quer que eles descontem da sua folha de pagamento, você tem que fazer uma carta, ir até o sindicato filiado e dizer: eu não quero que desconte. Se você não fizer isso, ele tira um dia de trabalho seu. Eu não sei se aqui também funciona assim, mas lá em São Paulo funciona desse jeito. Então, os sindicatos acharam um jeito de tirar dinheiro da gente. Mas olha só, aqui o denário era uma moeda de prata que equivalia a um dia de trabalho. E esse um dia de trabalho pode ser mais ou menos de acordo com a função, embora aqui fosse o trabalhador médio. Então, na média, era um denário por dia. Bom, outra moeda que nós temos na Bíblia, que nós vamos, durante a leitura do Novo Testamento, vamos encontrar a mulher que perdeu a dracma perdida. E dracma é uma moeda grega. E essa é uma diferença porque, embora a diferença seja de 3,6 gramas, a diferença de uma moeda para outra, elas são equivalentes. A moeda grega, dracma, também vale um dia de trabalho. E a moeda romana também vale um dia de trabalho. Então, tanto faz se era uma dracma ou se era um denário. Ele equivalia a um dia de trabalho. Bom, aí Jesus pega e, para falar desse texto, ele usa que um homem devia 10.000 talentos. E o outro devia 100 denários, ou 100 dinheiros. Um devia 100 moedinhas, o outro devia um peso, porque talento não era moeda. Talento, a moeda que vocês estão vendo aqui é um denário. Talento não era moeda, talento era uma unidade de peso. Você pesava as moedas. Quanto que cabia num peso de um talento de moedas? Cabiam 6.000 moedas. Então, se você olhar na história bíblica, o talento pode variar de 25 a quase 40 quilos. Então, dentro dessa unidade de medida, entre 25 a quase 40 quilos, a estimativa era que você tinha 6.000 moedas. Isso um talento, apenas 6.000 dias de trabalho. Então, o que Jesus começa a comparar aqui é uma questão, outra grande hipérbole, porque 70 vezes 7, 490 está tranquilo, que já significa o perdão ilimitado. Mas agora ele vai falar do tamanho da nossa dívida, do tamanho do nosso pecado, do que nós devíamos. E aí ele começa a fazer essa ilustração, e ele entra exatamente nessa comparação. Aí eu fiz um infográfico aqui bem interessante, para chamar sua atenção. Olha só, dentro desse infográfico, eu mostro o seguinte: um denário é um dia de trabalho, lá em cima, no topo. 100 denários são 100 dias de trabalho, 3 meses e alguns dias. Você tem ali 3 meses de trabalho, 3 meses de salário, que não é pouco. É você pegar e está devendo 3 salários seus. Agora, quando você fala que você está devendo 10.000 talentos, você está devendo 60 milhões de moedas, 60 milhões de dias de trabalho. E se você fizesse a divisão, quando você faz a divisão por 365 dias do ano, você vai chegar num número de 164, quase 165 mil anos de trabalho. Uma pessoa devendo 165 mil anos de trabalho. Mas se você usar dias úteis, considerando que o judeu, ele descansava no sábado, considerando, ao invés de 365, 300 dias úteis, você chega a um número de 200 mil anos de trabalho ele estava devendo. Então a comparação que Jesus fez do tamanho da dívida é algo
muito, muito grande. Considere o seguinte: se você pegasse o mapa da Palestina, de Israel, da época, Pérea, Galileia, todos os distritos, Judéia, Pérea, Galileia, o imposto da nação inteira, do país, de um ano de imposto, custava 800 talentos. A gente está falando de 10 mil talentos, não chegou nem 1000. Era imposto suficiente para pagar 13 anos de impostos de uma nação inteira e não de uma pessoa. E o que está dizendo o texto aqui? Havia um homem que devia, um homem, e não a nação inteira, um homem devia o equivalente ao imposto de 13 anos dessa nação. É algo que um ser humano, era impossível de gastar todo esse dinheiro. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus está querendo dizer o que para a gente? Ele está exagerando nos números, usando que a nossa dívida perante Deus era uma dívida o quê? Impagável. A nossa dívida para com Deus era impagável. Não tem moeda para pagar isso. Era muito dinheiro. Agora, quando ele fala o seguinte, o outro devia, o outro, então vamos lá. Quem é o rei nessa parábola? É Deus. Quem é o devedor maior aqui? Sou eu. Está aqui, ó, sou eu. O devedor maior. É você, somos nós. O devedor maior dessa parábola. Agora, vamos lá. Quem é o que devia 100? São as ofensas que fazem contra nós. Porque as nossas ofensas contra Deus, os nossos pecados contra Deus são muito grandes. São impagáveis. Mas o que aconteceu? Quando alguém nos ofende, 100 moedas são 3 meses. Se você comparar no gráfico, o gráfico nem sobe. A proporção é tão inferior, porque é para dizer o seguinte: olha, o que fazem para você não representa nada do que nós fizemos para ele, de todos os nossos pecados. Então, por que não perdoar? E aí justamente é o que a nossa lição ela vai levar. Porque olha só o que está aqui nesse texto, Efésios 4:32. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ele está falando aqui, olha, Deus te perdoou, através de quem? Através de Jesus. Só que você não foi comprado com 10 mil talentos. Sua dívida não foi paga com 100 milhões de talentos. Não. A sua dívida está aí, ó. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosseis resgatados da vossa vã maneira de viver, mas que por tradição recebeis dos seus pais. Mas com o que nós fomos resgatados? Com o quê? Com o quê? O precioso sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Não foi com ouro, foi com o sangue de Cristo. Foi com algo muito mais valioso, que você foi resgatado da sua vã maneira de viver. Você está aqui hoje pela graça de Deus na sua vida, pela misericórdia de Deus na sua vida, porque você não merecia, eu não merecia, mas o Senhor nos alcançou. Aleluia. E essa graça é maravilhosa. Então, o que o Senhor Jesus está nos ensinando? Eu preciso reconhecer esse sacrifício. Quando a gente participa da ceia, e a gente vê o sacrifício de Jesus, falando sobre o sacrifício de Jesus, lembrando da sua morte, até que Ele venha, nós temos que reconhecer, que nós precisamos sim de Jesus, e também precisamos perdoar uns aos outros. E aqui nós temos, chegando ao tópico 2, a gente chega num ponto muito importante, porque a gente está falando aqui algumas questões sobre o perdão, a necessidade de perdoar, por que perdoar, mas o que não é perdão? O que de fato não significa o perdão? Porque a gente tem aqui pelo menos 4 coisas que vão ser abordadas, 4 tópicos ou subtópicos da nossa lição, que vão falar o que perdão não é. Primeiro, que perdão não é desculpar-se. Segundo, que perdão não é se esquecer.
não é uma mera formalidade e também não podemos reter o perdão. Então, dentro desse tópico que a gente vai falar, a gente entra então no primeiro, que é dizer o seguinte: bom, perdão e desculpas são coisas diferentes. Tem gente, muitas vezes a gente pega e trata, quando a gente deveria pedir desculpas, a gente às vezes quer pedir perdão, e quando tem que pedir perdão, está pedindo desculpas. Estão invertendo a situação. C.S. Lewis colocou essas frases que eu coloquei aqui. Então ele cita o seguinte, quando ele fala sobre o perdão, ele usa a seguinte expressão: você fez isso, mas eu acredito que seu pedido de perdão, não jogarei isso na sua cara e seremos do mesmo jeito, como éramos antes. Está perdoando. É fácil dizer isso aqui? Tudo que você fez está perdoado e vai ser tudo como antes. Geralmente a gente fala assim: está perdoado, mas você para lá e eu para cá. Some da minha frente. Está perdoado, mas vaza, some da minha frente. Só que não é bem assim que é o perdão. O perdão não é bem assim. Então, se eu quero que a pessoa suma da minha frente, não está muito perdoado, não. Tem alguma coisa lá ainda. Mas olha só, ele fala o seguinte: o perdão, ele exige culpa. Subentende-se que há culpa. E você quer ser perdoado. Não há desculpas para o que você fez, pois pedir perdão é assumir a culpa, é reconhecer que errou. Toda vez que você pede perdão, você está dizendo: eu errei, eu pequei, eu estou errado. É reconhecer. Bom, isso é quando você fala do perdão. Perdão pressupõe a culpa. Desculpas é algo trivial, é algo irrelevante. Alguém pisa no teu pé, alguém sem querer faz algo que seja uma coisa de grau muito leve, e aí você pede desculpas. Mas algo que é intencional, algo que de fato magoa, algo que de fato fere, é mais profundo, e aí você precisa do perdão. Então, o que está em amarelo aqui é exatamente isso, é dizer o seguinte: olha, quando você tiver que pedir desculpas, peça desculpas, mas quando for perdão, não inverta uma coisa da outra, porque perdoar é diferente de você se desculpar. São situações muito, muito diferentes. Porque se a pessoa só pede desculpas, ela vai dizer assim: não sou culpado, mas eu vou pedir desculpas. Eu não sou culpado, mas deixa passar. Mas não é isso que está registrado. Então a gente pega e vai para o segundo ponto, que fala o seguinte: olha, perdoar não é esquecer. Esquecer é outra coisa, se chama amnésia. Porque você perdoa, você continua lembrando. É como uma cicatriz na sua mão, na sua perna, qualquer lugar, ela está lá, visível. Toda vez que você olhar para a cicatriz, você lembra o que causou aquela cicatriz. Eu caí de moto, eu tenho cicatriz no joelho. Então toda vez que eu olho para o meu joelho, eu sei que tem um problema ali. Que ali teve um dia uma ferida. Que ali teve um dia algo que me feriu, que me machucou. Só que já cicatrizou. E por isso aquilo não faz mais efeito. Então, quando você olhar, não vai esquecer. Mas você precisa ter uma decisão. Porque perdão não é só um sentimento. Porque às vezes você vai dizer assim: mas eu não estou sentindo. Muita coisa a gente não sente. E o nosso pastor sempre diz isso. Você oferta com a razão. Você perdoa com a razão. E muitas vezes até amar, você toma a decisão de amar. E aí a pessoa pega e quer tudo para o lado das emoções. E o texto bíblico diz assim: enganoso é o coração do homem. Então a gente tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos. Porque nem tudo que se sente pode ser de fato o que você deveria fazer. Por isso, nós precisamos tratar as nossas emoções com a palavra de Deus. E aqui o texto de Miqueias, é interessante que a gente, no nosso meio evangélico, a gente usa assim: porque existe o mar do esquecimento. De verdade, essa palavra não existe na Bíblia. Mas, Deus, aqui na referência de Miqueias, a gente usa a seguinte expressão: olha, Deus pegou o seu pecado e lançou no mar. Por isso a gente chama ele de mar do esquecimento. Porém, não necessariamente existe essa expressão na Bíblia.
E esse mar, onde Deus lançou os teus pecados, os meus pecados, se Jesus já perdoou, por que vai ficar relembrando? Se Jesus já te salvou, por que você vai ficar relembrando? E aí esse é o detalhe que você tem que tomar cuidado, porque tem irmão que vai lá e fica pescando nesse mar, resgatando o pecado do irmão, porque você fez isso. Se a esposa já perdoou o marido, está perdoado. Alguma coisa que ele falou, alguma coisa que ele fez, perdoou, está perdoado. Não vale ficar lá depois, numa pequena discussão, resgata um negócio de 30, 20 anos atrás. Será que isso acontece? Lá em São Paulo acontece algumas coisas assim. Não sei se aqui no Rio de Janeiro acontece, mas lá em São Paulo acontece. Porque geralmente as irmãs têm uma memória maravilhosa e lembram, né? Você falou tal coisa, você lembra? Quando foi isso? Ah, faz 30 anos. Pela misericórdia de Deus, sou casado, tenho 22 anos casado, e de vez em quando minha esposa fala, lembra que você falou tal coisa assim, assim? Eu não lembro não. Eu não lembro, mas ela lembra. Por que ela lembra? Porque foi ela que foi ferida, né? Eu que falei, né? Mas eu pedi perdão. Mas vira e mexe, a caixinha resgata alguma coisa que sai lá do passado. Mas que Deus nos guarde de ficar pescando essas coisas no passado. Amém? Glória a Deus. Então perdoar não é esquecer, você não vai esquecer, porque de fato o perdão, ele vai atuar, mas não é uma simples amnésia. Você vai continuar lembrando, é algo que foi cicatrizado, foi curado. Está curado, amém. Vida segue, em nome de Jesus. E aí a gente entra num tópico que é o seguinte: perdoar não é uma mera formalidade, porque não é um protocolo. Não, eu tenho que perdoar porque é um protocolo. Não é assim que diz na palavra de Deus. Se você volta ali no texto de referência da sua lição, lá na página, bom, a página pode ser diferente, né? Volta ali é o último versículo, ou melhor, o penúltimo. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como também tive misericórdia de ti, e indignado, o seu Senhor entregou aos atormentadores. Bom, não é bem esse versículo não, daqui a pouco eu localizo ele. O texto diz que nós temos que perdoar intimamente, do coração. Não é uma mera formalidade, não é só dizer, está perdoado. Não é só declarar, está perdoado. Esse perdão precisa de fato vir do coração. E Deus precisa tratar o nosso coração. E é por isso que a gente lê aqui nesse texto aqui, ó. Tomem cuidado, se o teu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Então, você precisa dizer para a pessoa. O repreender aqui é contar para ele, é dizer para ele. E se ele se arrepender, veja, tem 6 passos para ele chegar ao arrependimento. Para ele reconhecer o seu erro e assim pedir perdão. E quando ele se arrepender, você precisa perdoar. Agora, olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções ou seus ardis. O que ele está falando aqui? É interessante conhecer um pouquinho desse contexto. O que aconteceu quando Paulo falou assim, se vocês perdoarem, eu também perdoo. Me chama a atenção esse texto porque se você resgatar 1 Coríntios capítulo 5, Paulo trata de uma pessoa que está na igreja, praticando atos errados, pecados muito graves. Esse homem dormia com a sua madrasta. Há um problema ali muito sério, e muitas pessoas da igreja sabiam daquela condição e não faziam nada. Seus dirigentes, ninguém fazia nada. Não tinha uma providência. Aí Paulo usa uma expressão muito, muito complicada que está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 5. Ele diz assim, olha, vocês precisam resolver esse problema na igreja. Mas como é que resolve? Ele usa essa seguinte expressão, entregue-o a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas ele seja salvo. Como que é essa história de entregar uma pessoa para Satanás,
para que o corpo seja destruído, ou seja, e ele seja salvo. Então, se destruir o corpo, a alma está salva. Que doutrina é essa que Paulo está querendo dizer aqui? Aqui a gente brinca que são temas difíceis. Como é que responde isso? Veja que muitas vezes Deus usou o inimigo como agente disciplinador do seu povo. Quantas nações na história de Israel Deus levantava a nação inimiga para ir contra o seu povo, que era a nação de Deus, para que assim, quando eles começaram a apanhar dos midianitas, dos filisteus, eles reconheciam que era o Senhor, voltavam para Deus, se arrependiam, pediam perdão, e Deus mandava um juiz, uma pessoa para os livrar. Aqui, o inimigo, ele está sendo usado como um instrumento de correção, um instrumento para corrigir. O filho pródigo lembrou da casa do pai quando estava tudo bem e tinha dinheiro no bolso? Quando é que ele lembrou da casa do pai? Quando ele perdeu tudo. Quando ele foi trabalhar, ele perdeu tudo, ele voltou para a casa do pai? Não, o orgulho não deixou. Sabe o que ele fez? Foi procurar um emprego. Acabou o dinheiro, vou procurar um emprego, vou se virar por aqui. Foi procurar um emprego, começou a trabalhar, apacentando porcos. Aí o texto diz assim: e ele desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, porém ninguém lhe dava o quê? Nada. Ele tinha vontade de comer comida de porco, mas ninguém lhe dava nada, nem comida de porco ele tinha. Aí o texto bíblico diz que ele caiu em si, e ele disse que ele voltaria, pediria perdão ao pai, que ele ia dizer: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros, dos seus trabalhadores diários, faça-me como um dos teus trabalhadores, e então eu vou ter pelo menos pão, porque até o trabalhador mais simples tinha abundância de pão, e ele dizia: e eu aqui pereço de fome. Foi no momento do julgamento que Deus apertou ele, que perdeu tudo, ele lembrou da casa do pai. Então muitas vezes Deus, para algumas pessoas, ele usa a vara da correção, e essa vara da correção faz lembrar de Deus. E o que tem isso a ver com a nossa lição? Porque Paulo mandou entregar para Satanás. O camarada apanhou muito, porque ele vivia na igreja e não se arrependia do seu pecado. Ele vivia achando que estava normal. Ele vivia achando que era tudo daquela forma que tinha que ser. Mas o dia que ele foi repreendido, ele tomou um choque de realidade. Ele foi disciplinado da igreja. A correção foi aplicada. O apóstolo Paulo agora ele escreve o seguinte: já basta, na segunda carta, na primeira ele manda excluir, na segunda ele manda admitir. Traz de volta a comunhão. Porque já basta o que vocês aplicaram a este homem, a esta pessoa. Então traga-o de volta à comunhão. Perdoem essa pessoa. Então, não há pecado que o Senhor não perdoe. E se o Senhor perdoa, por que a igreja não perdoa? Irmãos, quantas pessoas por aí, de algumas igrejas por aí, que pecou, está excluído, nunca mais tem chance de nada, vai para o inferno, porque não tem nenhuma oportunidade, porque eles acreditam que o pecado é para a morte, por sua vez, não tem perdão, se não tem perdão, vai para o inferno. Quando o Senhor Jesus nos resgatou, o Senhor Jesus morreu por nós, e aqui ele está falando assim, esse camarada aqui, porque Paulo chega a dizer o seguinte: nem entre os gentios, numa igreja tão promíscua, ou melhor, numa cidade tão promíscua, como era a cidade de Corinto, com prostitutas cultuais, quase 1000 prostitutas no templo de Artemis, Diana, tem vários nomes que você pode dar para a deusa grega, nem naquele lugar, entre os infiéis tinha algo tão absurdo como tinha naquela situação daquele moço. Mas quando a igreja deu o choque de realidade nele, quando ele foi repreendido, quando ele recebeu esse julgamento, ele se arrependeu. E Paulo está falando assim: perdoe o seu irmão, traga de volta a comunhão, resgata ele, traz de volta. Então, por que não vamos perdoar? A igreja de Jesus também precisa perdoar. A igreja de Jesus também precisa ser como Jesus falou. E Paulo está dizendo assim: se vocês perdoarem, eu perdoo. E assim está resolvido. Porque olha só, estou fazendo isso na presença de quem? Dos homens? Não, na presença
de Cristo. É assim que eu faço. E por isso que a gente fala agora de uma situação mais grave ainda, que é o que está aqui, ó, que é a raiz de amargura, porque as pessoas que não perdoam, elas desenvolvem uma raiz de amargura, e dentro desse coração todo partido, tem tudo que você vê que não presta. Olha o que tem ali, você tem inveja, indiferença, ciúme, opressão, frustração, cobiça, medo, devassidão, você tem muitas coisas ruins que vão sendo desenvolvidas dentro do coração do ser humano, uma raiz de amargura. E ele diz aqui o texto de Hebreus 12:15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Essa raiz de amargura, ela passa, se você não tratar, ela cresce dentro de você, e influencia outras pessoas, pessoa amarga, pessoa com coração duro, amargurado, eu não perdoo, até a gente comentava, com os pastores ali de São Paulo, um dizendo que Deus revelou para um irmão, eles orando para Deus revelasse algumas questões numa igreja, e Deus deu um sonho para ele e disse assim, uma irmã, olha, fala para a irmã fulana que ela tem que ir na casa da irmã Beltrana pedir perdão, senão ela vai para o inferno. Aí o pastor foi lá e falou para a irmã, estou aqui hoje, porque Deus me mandou, que se você não perdoar a irmã fulana, você vai para o inferno. Aí ela disse assim, pois então eu vou para o inferno, porque eu não perdoo. Irmãos, tem gente com o coração duro. A gente pensa, Deus adverte justamente para que mude o nosso coração. Deus tem a capacidade, que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. Deus quer que sim, que sua palavra ela interfira no nosso coração e que possa mudar as nossas decisões, que nós possamos decidir por Ele. Mas tem gente que da mesma forma que o sol amolece a cera, ele também endurece o barro. Então tem gente que a mesma ação de Deus o produz arrependimento, como aconteceu em Nínive. Deus mandou a palavra, a Nínive se arrependeu e eles voltaram. Mas quando Deus mandou a palavra a Faraó endureceu ainda mais o seu coração, e aí ele não permitiu. Ou seja, tem gente que endurece o coração ao invés de amolecer diante da mão de Deus. Mas infelizmente isso não pode, de fato, isso não deve acontecer conosco. E aí a gente entra para perguntar o seguinte, tá, se Deus nos perdoou uma dívida impagável, com o seu precioso sangue, Ele enviou o Senhor Jesus e com o seu precioso sangue nos resgatou, será que de fato, quando a gente lê o texto de João capítulo 20, a gente pode reter o perdão, dizer não vou perdoar? Porque lá em João capítulo 20, tem um texto que nos chama muito a atenção, porque está escrito assim, aqueles a quem você retiver o pecado, será retido, aquele a quem você perdoar, será perdoado. Mas aí a pessoa está lendo isso aí fora do contexto, porque não é bem isso que Jesus quis dizer. Deixa eu colocar o texto, na verdade eu vou passar aqui por algumas etapas, e a gente já leu o texto, tá? O texto de João, porque olha só, será que eu posso reter? Vamos falar um pouquinho sobre a falta de perdão, dentro do texto que a gente leu, de Mateus 18, então são 7 etapas que a gente vai passar rapidinho aqui, ó. Primeiro, se você não, a falta de perdão, ela é uma evidência da dureza de coração, como o Faraó endureceu o seu coração, aqui é uma evidência de que o coração está duro. Olha o que o versículo diz, nos versículos 28 a 30, falam que aquele homem que foi perdoado os 10.000 talentos, a dívida impagável, não conseguiu perdoar 100 denários, ele não conseguiu perdoar algo que era infinitamente pequeno. A gente fez uma comparação apenas a título de ilustração. Por exemplo, você tem um carro novo, sei lá, um Honda City aí de 120 mil reais, você está devendo um carro, e o outro está devendo o parafuso da roda. É só uma comparação boba, só para ilustrar. Quanto custa um parafuso versus quanto custa todo o carro? Não era nada, um parafuso, mas ele não conseguiu perdoar o parafuso. Então a falta de perdão demonstra um coração ingrato, um coração duro. E aí o segundo sinal é o sinal da ingratidão, porque você recebe tanto de Deus
e não consegue dispensar um pouquinho dessa misericórdia ao próximo. Então, demonstra também a ingratidão. Ele também, no versículo 34, essa falta de perdão desperta a ira de Deus. Veja que na parábola, o rei fica furioso. Onde já se viu, eu perdoo você e você não consegue perdoar o outro? Então também desperta a ira de Deus. E quem é que quer a ira de Deus despertada? Contra nós, de forma alguma. Aí nós temos aqui também o seguinte: ele gera tristeza nas pessoas. Se você olhar o versículo 31, os conservos que viram aquele camarada que foi perdoado não perdoar o outro e lançar ele na prisão, eles se entristeceram. E essa tristeza fez com que eles tomassem a decisão de ir lá e falar para o rei: olha, rei, eles não querem perdoar. Como é que pode? Tem que perdoar. E aí então a gente chega nessa fase aqui, que é, ele aprisiona tanto o ofensor quanto o ofendido, a falta de perdão. Porque se você não perdoa, a pessoa que pediu perdão, você fala para ela, não te perdoo, ela continua com o problema. O problema não é resolvido. E de certa forma os dois ficam aprisionados. E o texto fala ali que o outro foi preso para pagar o que devia, e o outro que não quis perdoar, também recebeu a sentença de ser preso. Então veja, ele aprisiona os dois. A falta de perdão também produz um sofrimento. E o sofrimento vem em decorrência do quê? Da falta de perdão. As consequências chegam na vida das pessoas porque não estão perdoando. E então chegamos ao último passo, que é o seguinte: ela fecha a porta da misericórdia de Deus. Porque lá o texto dá uma sentença: se você não perdoa, o seu pai também não te perdoa. E então isso também acontecerá com aqueles que fazem dessa forma. Então a parábola traz um ensinamento para nós, que nós precisamos de fato perdoar. E a falta de perdão não é uma opção para nós. Embora você leia esse texto aqui comigo, para você verificar que você possa querer interpretar ele desse jeito. Mas, vamos lá. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles o Espírito e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Observe isso aqui. Ele está falando o seguinte: será que isso aqui tem a ver comigo e com você? Vamos olhar o contexto do texto. Se você pegar o versículo isolado, aquele a quem você retiver, perdoar está perdoado, quem você retiver está retido. Então eu tenho o direito de perdoar e de não perdoar. Se você ler só esse pedaço do texto, está perfeito a sua interpretação. Mas, vamos para o contexto. Jesus acaba de ressuscitar. O que Jesus tinha acabado de dizer na cruz? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão aprendeu, quando ele está sendo apedrejados: Pai, não lhes imputes este pecado. É outra forma de dizer: Pai, lhes perdoe. Pai, não considere os seus pecados. Então olha só o que está acontecendo aqui. Ele está dizendo o seguinte: olha, assim como o Pai me enviou, Jesus ressuscita e aparece a primeira vez aos discípulos. Jesus acaba de aparecer e disse assim: assim como o Pai me enviou, eu vos envio, vocês têm que ir. Olha só, ele está falando: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Amém, glória a Deus. Então eu preciso ir pregar o Evangelho. Mas olha só o que está acontecendo aqui. Jesus sopra o Espírito Santo neles e fala assim: quem você perdoar está perdoado, quem não perdoar você não está perdoado. Espera aí, qual que é o contexto aqui? Jesus está mandando eles irem pregar o Evangelho. Vá pregar o Evangelho. Ele está falando para os apóstolos: vai pregar o Evangelho. Receba o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, vai pregar o Evangelho. Assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês. Só que durante a pregação do Evangelho, você encontra pessoas que aceitam a Cristo. E portanto você pode declarar: você aceitou a Cristo, seus pecados estão perdoados. Mas quando a pessoa não aceita Cristo, você tem base bíblica para dizer assim para ela: olha, quem recebe o Filho tem a vida, quem não recebe o Filho não tem a vida. Quem aceita Ele vai ser salvo, quem não crê no unigênito Filho de Deus já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Então, o que é esse reter pecados?
Não é a minha opção de eu e você não perdoar alguém, e sim, durante o contexto da pregação do Evangelho, você saber quem foi perdoado e quem não foi, com base na sua própria decisão para Cristo. Então, a Bíblia não está dando base para mim e para você para não perdoar pessoas. Não temos essa opção. Por isso a gente chega nos benefícios do perdão e a gente encerra. Primeiro, nós temos um benefício espiritual, as esferas do perdão. Então, primeiro, você tem um relacionamento com Deus quando você perdoa. Segundo, você tem um relacionamento mental. Você não vai ter AVC, você não vai ter problema mental, outras coisas desenvolvidas por decorrência de não perdoar, de produzir esses efeitos psicossomáticos, doenças que se refletem no corpo, porque são doenças da alma que se refletem no corpo. Não, você também vai ter a sua parte física estabelecida, e você vai ter também o seu social. O relacionamento entre os irmãos estará todo resolvido. E a nossa lição, ela traz alguns desses benefícios que eu já falei. O perdão, ele faz prevalecer o amor. É o texto de 2 Coríntios. A igreja perdoou, então você também precisa perdoar. Jesus perdoou, então você também precisa perdoar. Ele fala que o perdão também é um ato de obediência. Se eu não obedeço, o que acontece? Eu estou em pecado. Se eu não obedecer um mandamento, eu estou errando. Então, também estou pecando. E o perdão aqui vence Satanás, porque ele fala: não ignoremos os seus ardis. O diabo quer que eu e você não perdoemos, mas o Senhor Jesus disse que é para nós perdoarmos uns aos outros. E aqui a gente termina com esse texto aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa um contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Vamos só repetir comigo essas frases e eu já entrego o microfone. Repita comigo: o perdão torna possível a convivência. O perdão é a única maneira de manter o canal de comunicação aberto. E quem não sabe perdoar, não aprendeu a amar. Que Deus abençoe a sua vida e que possamos aprender a perdoar em nome de Jesus.